Olá, boa tarde. Estamos chegando aos nossos internautas que estão chegando neste momento. Uma ótima tarde para você. A Sociedade Espírita Allan Kardec e o Albergue Nosso Lar, hoje com o tema Temos o Direito de Dispor da Nossa Vida, falando assim sobre o suicídio. E hoje a gente segue com a nossa programação comigo, Lindaberg Macedo. Mas antes da gente começar a nossa palestra da tarde de hoje, a gente vai apresentar uma harmonização de Nando Cordel, em que ele fala exatamente sobre o suicídio. Essa, especialmente para você. Linda demais! Linda demais! Música de Nando Cordel falando sobre um tema belíssimo aí, sobre o suicídio, o tema de hoje, né? Temos o direito de dispor da nossa vida, é um tema da nossa tarde de hoje. Boa tarde aí a Dolores. Margarete, boa tarde para você, Margarete. Tudo de bom para você, para Antônio também. É isso aí. Bom, como a gente está falando sobre o Albergue Nosso Lar, a gente sempre avisa, não é? A gente vai
falar sobre esse tema, sobre o albergue, sempre nas nossas lives, porque a nossa casa ela está em fase de acabamento ainda. O objetivo do albergue, que é um projeto da SEAC, da Sociedade Espírita Allan Kardec, é para albergar pessoas que vêm de outros locais trazendo doentes para a nossa cidade e não tem onde ficar. Então, o objetivo do albergue é este. A partir de 2022, quando as coisas voltarem à normalidade, a gente retoma aí o acabamento da casa, certinho? Enquanto isso, enquanto a gente não volta presencial, faremos as nossas lives. Lembrando também que, quando voltar presencial, continuaremos transmitindo as nossas palestras também diretamente da casa, né? Só que dessa vez com as pessoas de Guanambi e da região mais próximas daqui da nossa cidade, tá bom? Bom, a gente vai apresentar hoje a palestra sobre temos o direito de dispor da nossa vida, falando sobre o suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, mas é claro que a gente não vai focar só em suicídio nesta época do Setembro Amarelo. A gente tem, sim, o ano todo para falar sobre isso. Lembrando a você que está nos assistindo, esta palestra também está sendo transmitida pela União Espírita de Guanambi, pelo canal do YouTube da União Espírita de Guanambi, tá? E aí a gente convida a todos para começar assim, a curtir a fanpage do Albergue Nosso Lar, curtir aí o canal do YouTube do Albergue Nosso Lar, acionar o sininho para assistir as outras palestras do canal do YouTube da União Espírita de Guanambi, também que tem palestras todos os domingos às 20 horas, e hoje, excepcionalmente, hoje, domingo que vem, a União Espírita de Guanambi não apresentará pelo seu canal as palestras, mas convida a todos para assistirem a Semana Espírita de Vitória da Conquista às 20 horas, tá bom? Nosso convite especial para você. E a Semana Espírita de Vitória da Conquista tem seminários durante o dia, que também é transmitido pelo canal da UEVC, né? União Espírita de Vitória da Conquista TV, você pode acessar, tá bom? É isso aí. Então, a gente segue hoje comigo aqui palestrando para você, falando sobre um tema importante, que é o suicídio. Temos o direito de dispor da nossa vida, pergunta 944 de O Livro dos Espíritos, e eles respondem não, só a Deus assiste este direito. E Emmanuel, ele segue dizendo, portanto, o suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Se a gente conhecesse um pouquinho mais da vida futura, né, digamos assim, a gente e as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, soubesse um pouquinho que a vida continua, não pensaria em momento algum em tirar a sua vida neste momento. Jesus disse, sempre ele nos alerta, né, e a espiritualidade também, que ele disse, o meu fardo é leve. Então, os nossos ombros suportam os problemas. Deus nos dá essa força para a gente suportar. Mas muitas vezes somos materialistas, a gente se deixa levar pelos problemas e aí acaba entrando para este mundo que não é o nosso mundo e no mundo de ninguém. Tirar a vida, parar em locais de desespero, não é? E aqui a gente apresenta exatamente que o suicídio é a ação pela qual alguém põe intencionalmente termo à própria vida. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime, não é? Porque a gente recebe uma vida de graça e de graça, de certa forma, assim, trabalhosa para conseguir, não é? A gente fica querendo realmente reencarnar para superar os problemas que a gente fez para conosco, para com outras pessoas, e não é fácil. Não é fácil, é uma fila imensa de espíritos querendo reencarnar. E a gente chega aqui e não suporta as dores, então é considerado um crime. Importa aí numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E aí eles nos esclarecem, né, que na antiguidade os hebreus foram os que menos cometeram suicídio. Nos povos orientais, o suicídio é um fato vulgar e normal. Na Idade Média, o suicídio diminuiu,
pois quem o cometesse não recebia as bênçãos da igreja. Então, nesta época, até quando se fala bênçãos da igreja, as pessoas tinham medo, né? Esse temor da igreja. Então, o suicídio diminuiu por conta disso. Na Renascença, período de maior liberdade religiosa, então, o suicídio recrudesceu, quer dizer, foi crescendo cada vez mais e continua até nos dias atuais. Hoje a gente encontra pessoas idosas que já estão, assim, quase realmente no final da vida, que deveria aproveitar mais para tentar amar mais ainda, e acaba acontecendo, acaba tirando a sua própria vida. E a gente percebe que no decorrer dos tempos a gente vai vendo, através dos livros, principalmente dos livros espíritas, nos trazendo essas informações. Em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 957, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências deste ato sinistro. Nós começamos a nossa palestra com a questão 944, se nós temos o direito de dispor da nossa vida. E eles respondem que não, que só Deus assiste esse direito. Então, nós encontramos aqui na questão 943. Então, a gente lê assim, Desgosto da Vida, o Suicídio, Livro dos Espíritos, parte 4, Esperanças e Consolações. Questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. Quando eles falam falta de fé, e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. A gente fala assim, do efeito da ociosidade. Mas a gente percebe, quando eles falam assim, para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil, não é? E de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido. É este o fator. Porque existem pessoas que estão trabalhando e ainda assim cometem suicídio. Muitas vezes por dívidas demais, por não saber levar o trabalho para ter aquele rendimento que desejava. Então, não está trabalhando com objetivo útil. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente pode ter o problema que tiver, a gente batalha, né, diariamente para melhorar. Se a gente se preocupar com dívidas, preocupar com aquele trabalho que não está me satisfazendo no sentido monetário, a gente tem que buscar outra coisa para fazer, não é? Nós temos talentos para tantas coisas. Se algo não está me dando o retorno necessário, se algo está me trazendo dívida, vou trabalhar com outra coisa. Nós temos 3 turnos, não é assim? Nós temos 3 turnos. A gente pode pegar um outro turno e ganhar dinheiro para superar, para quitar essas dívidas. E não pensar em suicídio, como a gente já tem casos aqui na nossa cidade desse tipo. Pessoas com uma empresa e se suicidar por conta das dívidas. Então, é preciso que haja esse despertar espiritual, porque enquanto pensarmos que tirando a nossa vida aqui resolve os problemas, aqueles que não conhecem a vida futura, piora. Questão 946. O que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções deste mundo? Como a gente acabou de falar, pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As aflições da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem queixas, porque serão recompensados. Questão 950. O que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de atingir mais cedo uma vida melhor? Eles respondem: outra loucura. Se fizer o bem, a atingirá mais cedo. Pelo suicídio, retarda sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que encurtou por uma falsa ideia. Um erro, seja qual for, nunca abre o santuário dos eleitos. Então, é o que nos chama a atenção. Precisamos suportar os nossos problemas e agradecer a Deus tê-los, porque através deles a gente consegue ter uma preocupação maior
conosco e para outros que sofrem muito mais do que nós. E aí, falando sobre a depressão, porque muitos casos suicidas vêm diretamente da depressão. O que é? Né? No dicionário Aurélio, nós encontramos abatimento moral ou físico. No livro Depressão de Isaías, claro, nos diz, é uma tristeza profunda e prolongada. Dr. Jaider Rodrigues, na Folha Espírita, abril de 1983, nos diz que é a expressão da revolta, é a tristeza deteriorada. No livro Entrevista, Chico Xavier nos diz que é a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Então, a depressão, ela é profunda, ela é prolongada. A pessoa que sofre de depressão não é uma pessoa que a gente pode dizer, isso é mimimi. Não é. Depressão é uma coisa séria e quem está ao lado precisa estar percebendo isso e orientando, porque precisa de ajuda espiritual e de um profissional. Um profissional. Muitos saem da depressão. Por que dizer que a pessoa que está sofrendo ao nosso lado não vai sair? Ou então a própria pessoa que está sofrendo acredita que não vai sair? Com certeza sai, não é? Os nossos anjos estão do nosso lado e poderão nos ajudar com isso aí. Então, todos nós temos a oportunidade. Em um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, analisa o suicídio juntamente com a loucura e nos diz até para nós espíritas tentarmos até ajudar o próximo. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. Então, o espírita, já sabendo que tem a vida futura, ele pode muito bem ajudar o outro que está sofrendo, que não acredita em mais nada, não é verdade? Então, a certeza de que ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar no outro pior, mais longo e mais terrível. Este é sim, o pior problema de quem quer tirar sua vida, encurtar sua vida, acreditando que terá um resultado melhor do que está vivendo, e não é. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz esses ensinamentos, que se engana ao acreditar que por se matar, chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição, que esperava reencontrar no outro mundo. Infeliz, não é? Esse pensamento. Alguém perde a mãe, perde um filho, aí faz de tudo também para se matar, para ver se reencontra. Não vai reencontrar. Não vai. E cada um no mundo espiritual vai ter o seu ponto, cada um com a sua sintonia. Se não estiverem com a mesma sintonia, o mesmo amor, não vai se reencontrar. E cada um terá o seu problema. Cada suicida tem o seu problema no mundo espiritual. Não é porque eu suicidei, meu filho suicidou, digamos, eu também vou me suicidar e vamos encontrar no mesmo lugar. Cada qual com o seu problema, não é? Dessa forma. E aí, a gente encontra também nos livros, no livro Memórias de um Suicida, fala-se do Vale dos Suicidas, ou seja, o lugar para onde vão as almas daqueles que cometeram o suicídio. E aí, neste livro, vai falar sobre Camilo Castelo Branco, não é? Então, a gente vai falar sobre um pouquinho do que aconteceu com Camilo Castelo Branco, para quem não leu o livro ainda. Ele nasceu em Lisboa no dia 16 de março de 1825 e desencarnou em 1º de junho de 1890, aos 65 anos. Então, ele frequentou a Sociedade Portuense, dedicando-se ao jornalismo. Então, é um dos mais fecundos escritores portugueses do século XIX, havendo assim produzido 137 obras. E aí, no livro, nos conta a causa da sua cegueira, a causa da cegueira. No livro nos conta que no século XVII, Camilo renasceu nos arredores de Toledo, na Espanha. Na aldeia, havia uma jovem de nome Maria Magda, com quem Camilo secretamente combinara casamento. Maria Magda troca Camilo por um jovem madrileno. Então,
Ele fez-se sacerdote da Companhia de Jesus e tornou-se implacável inquisidor. Fez, então, prender a Jacinto de Ornelas e Ruiz, marido de Maria Magda, aquele por qual foi trocado. Ele ia casar com Magda, então, o que ele fez? Mandou prender o atual marido por quem ele foi trocado. E antes de libertá-lo, mandou furar-lhe os olhos. É o que nos diz o livro. E aí, no próprio livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, né? Ele traz, na primeira parte, ele fala sobre a mente estacionada no suicídio. Então, a contagem do tempo, para aqueles que mergulhavam nesse abismo, estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente, ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. E aí, ele ainda nos traz, pelo livro Memórias do Suicida, falando sobre a reencarnação e consequências dos próprios atos. E ele começa a dizer, a letrinha está pequena, mas a gente vai ler assim mesmo. E ele diz: tomei a resolução inadiável, seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia, afetas aí ao meu caso, e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Desejei levantar eu mesmo um programa para as minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tornar a responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos 40 anos, ele contando como será a sua reencarnação. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas, né, aquele rapaz, o marido de Magda, que ele mandou furar os olhos, se transferissem para a minha máscara fisionômica, depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. É o que ele nos relata no livro Memórias do Suicida. Então, a gente pergunta assim, após o suicídio, o que é que acontece? E aí, eles próprios nos dizem, né? O maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. A imagem que nos apresenta da pessoa ter suicidado e fugindo daquilo que está enxergando, não é? Então, o suicida sofre após seu ato, principalmente por constatar a continuidade da vida. Deve ser desesperador, quando sabe que o problema triplicou. O problema que tinha aqui na Terra não era nada, como eles dizem. O maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. E o que mais que acontece? Outras consequências, claro que não são idênticas, mas as mais comuns. Lesões no perispírito, localização em regiões de sofrimento, que não deve ser nada fácil. Tormentos, recordações, pesadelos, acusações, visões. Em alguns, repercussão dos efeitos da decomposição. Imagina você se vendo decompondo. Na maioria, apesar de haver feito coisa inútil, não tem mais jeito como voltar. Não pode voltar, tem que reencarnar sofrendo com aquele órgão que foi destruído. E para todos, expiação da falta cometida. Há a necessidade desta expiação. Encontramos no Livro dos Espíritos, falando sobre as futuras reencarnações. Então, o corpo espiritual plasmará no novo corpo físico as lesões nele contidas, gerando o quê? Mutilação, surdez, cegueira, câncer, mudez, loucura. Quer dizer, a gente estraga este órgão, ele naturalmente, porque o nosso vai plasmar no corpo espiritual, voltará com problemas. Voltará com problemas. A gente
percebe isso, né? O que acontece na nova encarnação, mutilação, surdez, cegueira, câncer, dentre outros, mas não é porque voltou dessa forma que vai se continuar depressivo, não é? Com todos esses problemas causados pela pessoa, né? Em outras encarnações, pode ser uma ótima oportunidade de melhora. A gente está tendo aí a final da Paralimpíadas e pessoas sem braços ganhando medalhas e mais medalhas de ouro na Paralimpíadas, pessoas com problemas mentais ganhando medalhas, quer dizer, foi algo que fez em outras épocas? Foi. Nessa, vamos aproveitá-la, não é assim? E não ficar acabrunhado, chorando porque não temos braços, eu não tenho uma perna. Pessoas correndo, né, com pernas biônicas de alguma forma, não é? E assim vai. Então, a oportunidade é essa, a oportunidade é agora. Então, as causas do suicídio, a principal, a falta de fé. Responsável pela quase totalidade dos suicídios, encontramos no livro Consolador de Emmanuel. E as maiores incitantes do suicídio, não é? Incredulidade, materialismo, dúvidas sobre a vida espiritual. Se a pessoa soubesse da vida espiritual, não pensaria em nenhum momento de tirar a sua vida aqui. Então, tudo isso ocasiona o quê? Covardia moral diante das decepções e sofrimentos. Joana de Ângeles nos diz que a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. O Evangelho nos diz, se a gente tivesse essa visão mais espiritual, os nossos problemas seriam pequenas arranhaduras. E a nossa vida é assim. Jesus disse, meu fardo é leve, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis sofrendo, vinde a mim. O caminho é este, é buscar Jesus através do nosso anjo da guarda, sempre lembrando que ele está por perto. Nós temos um anjo da guarda desde quando a gente entra no ventre da nossa mãe. Ele está nos acompanhando desde aquele momento até o final da nossa vida, então ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. E aí vem um alerta, né? Nós somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo de nossa personalidade. Nós somos chamados para isso. Aí agora vai e tira essa oportunidade de crescimento, aí vem as consequências do suicídio, não é? A pessoa chega lá do outro lado e pergunta, ué, onde é que eu estou? Não é? Vendo o corpo ali, onde é que eu estou? Vem o quê? O desapontamento. Então, a vida não se extingue com a morte. Como Letícia, minha querida irmã, dizia, o Espiritismo matou a morte. Não existe morte. Morte do corpo físico, que vai se acabando ali com o tempo, não é? Então, o que há é o desapontamento, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo, apesar de se haver arrojado da morte. Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. É esse desapontamento. O problema piora. E assim a gente vai dizendo os tipos de suicídio, né? O direto, que há intenção, que é premeditado, e o indireto, que não há intenção, não é premeditado, não é? É provocado por abusos e intemperanças mental e física. Aí pergunta, qual é o mais culpado? Vai falar da culpa. É proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quarta parte, que nos alerta. A culpa é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Então, quando a gente está falando sobre tipos de suicídio, a gente traz até um lembretezinho, né? Sobre os vícios. Os vícios de qualquer natureza podem encurtar a vida do organismo físico. Adenauer, que traz em seu livro. Então, o cigarro, a pessoa acha que não é um suicídio, está acabando com o seu pulmão. Não existe nada melhor do que respirar bem, saudável. Então, nós precisamos respirar. Com a Covid-19, a gente sabe o quanto é especial o ar que respiramos. Imagina falta de ar. O cigarro nos traz isso.
E as pessoas que fumam acabam não se importando com esse problema, enquanto não passa por ele. Hoje em dia, as carteiras de cigarro trazem na frente da carteira, né, ao seu redor da carteira, imagens horrorosas do que o cigarro faz para o organismo. Fizeram isso porque antigamente a carteira de Carlton, do Hollywood e de tantos outros eram famosas e bonitas. E aí o Ministério da Saúde resolveu, para alertar a população, modificar as carteiras de cigarro. Colocar na imagem como a pessoa sofre com o pulmão e com tantos outros problemas do que o cigarro faz, mutilação e tudo mais. Muitas pessoas não despertaram para isso. Pegam a carteira de cigarro como se estivesse pegando algo bonito ainda para se satisfazer. Então, é um alerta para todos que fumam, mas para muitos ainda não resolveram. Então, o cigarro é um problema. Nós temos outra imagem, não é? Desencarnações provocadas. A pessoa bebendo demais e fala, bebi demais, vou pegar o carro e ir para casa. Aí a morte fala, eu dirijo. A Adenauer também fala decorrência de imprudências, imperícias ou negligências. Quer dizer, há tantas pessoas jovens ou qualquer outro tipo de pessoa que, por imprudência, acaba partindo antes do tempo. E isto realmente é um problema. Nós temos outras imagens aqui de desencarnações provocadas. A pessoa bebendo, dirigindo, aí fala, olha, preciso encontrar uma fantasia para pular o carnaval. Aí a morte, brincando, diz, não se preocupe, logo, logo você vai se fantasiar de defunto. Então, no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele diz, poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. No momento de imprudência, podemos complicar a vida física ou deixá-la antes do tempo. Isso também é problema. Isso também é suicídio. Então, nós estamos num tempo que a gente pode falar tudo isso sobre o suicídio. Mas é claro que o suicídio, quando você realmente tira a sua vida, você programa para fazer aquilo, é necessário conversar, levar as pessoas para entender melhor que tudo passa. Como Maria mandou um recado para Chico, vai passar. Então, tudo passa. Passa a alegria, passa a tristeza, tudo na vida passa e volta tudo de novo e passa de novo. E é assim a nossa vida. Como o Chico disse, você resolve um problema e vem outro. E Allan Kardec, ele nos diz, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a nossa missão, progredir sempre. Tal é a lei. Nós sabemos que iremos partir daqui sem ter resolvido muita coisa que a gente programou lá em cima. A gente sabe disso, não é? Mas devemos agradecer a Deus os momentos que a gente está superando. Momentos este até dentro de nós, né? Este que a gente precisa resolver primeiro. Então, o que a gente está resolvendo dentro de nós para melhorar a nossa vivência conosco, a nossa vivência com o próximo, é a melhor forma da gente chegar lá do outro lado, sem estar com muito remorso de não ter cumprido o nosso compromisso. Não é? Então, Allan Kardec nos diz, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E aí a gente encontra, né, suicídio, Centro de Prevenção, Samaritanos e CVV. E aí nos diz, né, que o pastor anglicano Chá de Vará criou em 1953, no centro londrino, os Samaritanos, o primeiro centro de prevenção. Quer dizer, sempre tem alguém que desperte isso no próximo. Sempre aqueles que despertem no próximo para algo de bom. E é claro que é copiado. As coisas boas a gente copia. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos nos fala sobre Jesus, nosso guia e modelo que nós temos que seguir. Nós devemos, com certeza, copiar os bons exemplos, todos até de Jesus, para seguir. Então, quando alguém abre um caminho, outros devem acompanhar. Portanto, no Brasil, além dos atendimentos, o CVV desenvolve em todo o país
outras atividades relacionadas a apoio emocional, com ações abertas à comunidade, que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo. Então, não há nada melhor que isso. Apoio emocional. As pessoas estão precisando de apoio emocional. Tem muita gente sofrendo, talvez dentro da nossa família, que a gente não chega a perceber, a conversar. Por isso que é sempre bom perguntar ao outro, né? Tudo bem? Não tem nenhum problema, para ver se consegue despertar no outro a vontade de falar o que está sentindo. Percebeu alguém em casa meio assim para baixo, que só quer ficar dentro do quarto? Melhor ir despertando para esse lado, para não chorar depois. Eu me lembro que aqui em Guanambi, há muitos anos atrás, veio um palestrante espírita, e durante a sua palestra até nos emocionou, porque ele disse que o seu filho, ele espírita, palestrando em vários locais, não é? O seu filho suicidou. Então, qual é o momento que a gente precisa acordar para quem está próximo de nós? Né? Da família, vizinhos, parentes que, de alguma forma, a gente encontra, é necessário perceber o que está acontecendo. Então, ele contando sobre essa história, a gente se emocionou, porque uma pessoa que fala sobre espiritismo, com certeza, devia fazer o culto do evangelho no lar, que é claro, né? A gente falando sobre o culto do evangelho, eu acredito que todos os espíritos devem ter um momento para isso, falar de Jesus dentro de casa. E o filho percebe um filho que suicida, nossa, é um momento assim triste, porque nós sabemos que vai sofrer e muito do outro lado. Não é necessário despertar enquanto é tempo para as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente comece a levar para o melhor caminho. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é a campanha nacional de prevenção ao suicídio. Mas é importante que esses esforços, como a gente também falou, se estendam ao longo de todo o ano, para que o assunto não seja esquecido. Vamos falar só sobre suicídio somente agora no Setembro Amarelo? Não. É o ano inteiro, porque durante o ano todo tem pessoas sofrendo, tem pessoas se suicidando. Jovens, por causa de um namoro, não é? Idosos, que já estão quase no final da vida, que acabam suicidando, perdendo a oportunidade de chegar lá do outro lado melhor. Então, tem a tese. Todo ser humano tem potencial suficiente para encontrar saídas para o seu problema. Então, como a gente já disse, Jesus falou, meu fardo é leve. Então, nós temos ombros para suportar o mundo, como a poesia de Drummond, né? Meus ombros suportam. O problema é que a gente não está acostumado a ter esses problemas e dizer que eles são maiores do que eu. E não é. Todo ser humano tem potencial suficiente para encontrar saídas para o seu próprio problema. Quando perceber que tem pessoas do outro lado sofrendo mais do que ela, vai perceber mais ainda que o problema dela não é nada diante do outro. Então, cada um sofre, todos nós sofremos por alguma coisa. O que precisamos mais ainda é ter fé em Deus, é saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Aquele que se tranca dentro de um quarto, depressivo e não quer sair, o anjo da guarda está ali, só ele que não quer ver, só ele que está se afastando. Mas o anjo da guarda está ali, esperando que ele se liberte daquilo e busque ajuda. E a doutrina espírita não fica apenas nas explicações sobre causas e consequências. Mostra igualmente as ações que podemos ter para auxiliar as pessoas com tendência ao suicídio. São ações preventivas, muito importantes, e que podemos resumir nos seguintes itens. Colocar-se mais próximo da pessoa como verdadeiro amigo. Fazê-la sentir-se amada é fundamental. Levantar sua autoestima através do elogio sincero às suas capacidades. Dar a ela objetivos na vida. Conscientizar a pessoa a respeito das consequências do ato no além-túmulo e das dores que afligem os familiares.
dialogar com bondade e paciência, sugerir-lhe dar-se um pouco mais de tempo para resolver os seus problemas. Então, são conselhos que realmente cada um deve fazer para aquele que está com depressão. Quanto mais se fala assim sobre as consequências do ato no além-túmulo e das dores que afligem os familiares, o sofrimento que ele vai estar lá do outro lado e a família sofrendo pelo ato que perdeu, entre aspas, não é? Perdeu alguém da família, então a família também não suporta. A família também não suporta isso. Então, realmente é preciso dialogar com bondade e paciência com essas pessoas. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero. Exercer a oração, indicar leituras otimistas e espirituais, incentivar a frequência ao centro espírita, não é? Com a terapêutica do passe e da água fluidificada, mostrar que devemos aceitar as pessoas como elas são, sabendo conviver com as diferenças, fundamental. Fazer com que a pessoa compreenda que devemos aceitar a vida como ela se nos apresenta, fazendo tudo por melhorá-la incessantemente. É isso que devemos fazer, não é? E aceitar a vida como ela se nos apresenta, isso é geral. Isso não é só para as pessoas que estão com depressão, pensando em suicídio, isso é para todos nós. Aceitar a vida como ela nos apresenta e melhorar incessantemente. Essa é a nossa obrigação. Se eu não estou bem hoje, se eu não estou gostando do que eu estou fazendo hoje, eu tenho que melhorar amanhã, de alguma forma. E assim, finalizando a nossa reflexão da tarde de hoje, Emmanuel nos diz, quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Então, se a gente recebeu este presente divino, que é viver neste mundo de provas e expiações, é porque merecemos estar aqui e precisamos nos fortalecer diante do problema para a gente chegar lá do outro lado mais fortes, mais saudáveis, querendo ajudar a outras pessoas, sair desse poço de angústia. E o suicídio e o espiritismo, conclusão final da nossa tarde de hoje, nos diz: enfrentemos a nossa vida. Lembremos-nos de que o problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação o pinta. Quem sabe, se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência e a resignação, a dificuldade não toma outro rumo. A doença não recebe o remédio correto, o desgosto não tem o consolo necessário. Depositemos a nossa confiança inteiramente em Deus. E assim nos diz, ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. E assim a gente termina a nossa tarde de hoje falando sobre este momento tão especial que é essa palestra, falar sobre o suicídio. Enfrentemos a nossa vida. É o que nos chama a atenção. Nós estamos aqui para superar os nossos problemas. Nós somos obrigados, temos o dever de superar os nossos problemas. Não vamos nos sentir assim frágeis diante deles, porque se Deus nos deu este problema, é porque Ele sabe que nós somos fortes o suficiente para isso. Mas a pessoa com depressão, com a cabeça conturbada, acaba perdendo esta oportunidade de começar a pensar, a melhorar cada vez mais. O momento é este. Nosso momento é agora. Nós estamos no setembro amarelo, como nós dissemos, mas não é só no mês de setembro que a gente vai falar sobre o suicídio. Iremos falar o tempo todo. Em todo local tem alguém sofrendo neste momento. Neste momento tem muitas pessoas que estão suicidando por falta de fé. E a nossa oportunidade de ajudar o próximo é agora. Vamos orar, né?
no Evangelho tem a prece aos suicidas. Vamos orar por eles. No nosso Evangelho do Lar, vamos orar. Se a gente não tem contato com essas pessoas que estão suicidando, vamos fazer isso. Vamos orar por eles. Vamos pedir nosso culto do lar pelos suicidas. E aqueles que estão pensando em suicídio, acordem para isso. Há muito o que fazer. No início da nossa mensagem, nós passamos o vídeo de Nando Cordel, em que ele diz: ei, amigo, ei, amiga, você tem muito o que fazer. Não faça isso. Não faça isso. Bom, finalizando a nossa palestra, a gente agradece aos nossos internautas, às nossas internautas. E, para finalizar, a gente vai apresentar aqui o poema, né, de Delmídio Macedo, em que ele fala exatamente sobre o suicídio. A gente vai apresentar para finalizar, e antes de passar o poema de Delmídio Macedo, a gente convida a vocês para a palestra da semana que vem. Palestra no canal do YouTube e fanpage da SEAC, próximo domingo às 17 horas, Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, com Zuleika Luiza, de Feira de Santana. Nosso convite para você. E lembrando que hoje a União Espírita de Guanambi não terá palestra em seu canal, mas convida a todos para assistirem às 20 horas a palestra da Semana Espírita de Vitória da Conquista, com Denise Lino, tema: a reencarnação e o melhoramento progressivo da humanidade. No canal UEVC TV. Então, você é o nosso convidado, tá bom? Então, a gente deixa aqui para você o poema de Delmídio Macedo para a gente ouvir na tarde de hoje, que é lindo demais. Lindo demais. Suicídio, nem pensar. Delmídio Macedo. Porta falsa e enganosa, que abre constantemente, sugando seres invigilantes das crentes, que pensam desaparecer ao destruído corpo físico, veículo que nos conduz na regência do Senhor. Suicídio, lei do engano, pois continuamos vivos na outra dimensão, com nossa individualidade, nosso eu interior, angustiado, sofrendo, por ter praticado esse ato tão nefando. Ei, acalme-se um pouquinho, aguarde o tempo que lhe foi determinado. Alguém olha por você e não lhe deixa sucumbir. Seu anjo guardião, seu amigo protetor, o conduzirá pelos labirintos, enfrentando tempestades, abraçando e beijando-o, conduzindo na viagem, porque você é importante. Ei, acalme-se um pouquinho, aguarde o tempo que lhe foi determinado. Ore, o mestre sorri para você, abrindo seus braços, aconchegando com carinho, pedindo para você esperar só um pouquinho. A luz, no final do túnel, o ilumina, brilha, trabalha na sua vinha, buscando os infelizes, deprimidos, melancólicos. E você perceberá que sua dor é pequenina, que seu corpo é uma dádiva, presente ofertado pelo grande Criador, que lhe ama de verdade. Ei, suicídio, nem pensar. É isso aí. Lindo demais. Para a gente acordar para despertar no outro um momento de superação, tá? Lembrando sempre, a cada dia o seu mal, Essas pessoas que estão com depressão, elas precisam da nossa ajuda, através da oração, através do nosso conselho. A você, internauta, a você, futuro internauta, grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Grande abraço, beijo no coração e até o próximo domingo. Beijos e até lá!